Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. E hoje a nossa irmã Cristina Ferro vai fazer a palestra e a gente vai começar fazendo a nossa prece. Nesse momento, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui e que possamos, todos nós presentes aqui essa noite, encarnados, desencarnados, que todos nós possamos escutar e aprender com esses ensinamentos da doutrina espírita, que a nossa irmã que fará uso da palavra seja auxiliada e inspirada por esses amigos, e que todos nós, no final dessa uma hora que aqui vamos estar, possamos aproveitar, refletir sobre tudo que será estudado essa noite, e na nossa vivência, no nosso convívio, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, colocar todos esses ensinamentos que nós recebemos com esses esclarecimentos da doutrina espírita em prática no nosso dia a dia, no nosso esforço diário para praticarmos tudo isso que aprendemos com a doutrina espírita. Graças a Deus, que assim seja. Nesse momento, vamos então com a nossa irmã Cristina Ferro. Boa noite a todos. É muito bom estarmos juntos, não é? Num domingo com esse friozinho gostoso, dá vontade de ficar debaixo das cobertas vendo televisão, mas nós estamos aqui, né? Para estudar um pouco, refletir um pouco mais sobre a doutrina. E eu vou começar contando para vocês uma história que se chama O Segredo da Felicidade. Era uma vez um homem de negócios que tinha um filho. Ele desejava o melhor para o seu filho e por esse motivo resolveu um dia mandá-lo em busca do segredo da felicidade que somente o mais sábio dos sábios poderia lhe revelar. O caminho durou 40 dias e 40 noites atravessando o deserto e finalmente ele chegou a um belíssimo castelo no topo de uma montanha. Ali vivia o sábio a quem ele buscava. Em vez de se deparar com um santo, o que o jovem encontrou mais se assemelhava a um enorme centro de negócios e de atividade. Compradores e vendedores entravam e saíam da sala principal em diferentes cantos, se viam pessoas das mais diversas origens, conversando sobre os mais inusitados assuntos. O sábio falava com uns, com outros, e o jovem se impacientava esperando a sua vez. Finalmente ele teve chance de falar com o sábio. E ele pediu que o sábio lhe revelasse o segredo da felicidade. E o sábio respondeu que, francamente, não tinha tempo para lhe revelar o segredo, mas sugeriu que desse um passeio pelo palácio e voltasse em 2 horas. Entretanto, gostaria de te pedir um favor. O sábio deu ao jovem uma pequena colher com 2 gotinhas de azeite e disse: deves levar essa colher ao longo de todo o caminho, prestando muita atenção para não derramar seu conteúdo. O jovem subiu, desceu a escada, sempre com os olhos fixos na colher. Caminhou por longos corredores, entrou em salas, sempre com a colher. Quando ele voltou, o sábio lhe perguntou: bem, querido amigo, imagino que você tenha visto as tapeçarias que estão na sala de jantar, os pergaminhos da minha biblioteca, o meu jardim, que o meu mestre levou 10 anos para criá-lo. O jovem, bastante confuso por não ter visto nada daquilo, respondeu que sua única preocupação fora conservar as 2 gotinhas de azeite sobre a colher. Nesse caso, disse o sábio, vai novamente passear pelo palácio e venha de novo, mas não confie a ninguém a sua colher com azeite. E você também não deve confiar em ninguém que você não conheça. Então, você conhecer minha casa é uma forma de você me conhecer. E lá foi ele de novo. Dessa vez ele viu todas as maravilhas que tinha no palácio. E quando ele chegou de volta e narrou tudo que ele tinha visto, o sábio virou para ele e falou assim: mas cadê as 2 gotinhas de azeite? E ele tinha perdido. E aí o sábio lhe disse: pois bem, esse é o único segredo que eu posso te confiar. O segredo da felicidade consiste em olhar todas as maravilhas do mundo, mas sem jamais te esquecer das 2 gotas de azeite. Então, meus irmãos, essa história serve para nos ilustrar, né, como a gente anda pelo mundo,
é um constante olhar para fora e olhar para dentro, né? As nossas 2 gotinhas de azeite são o nosso interior, o nosso crescimento. Se a gente só olha para a colher de azeite e não olha onde a gente está, a gente se perde. Da mesma forma que a gente só olhar para dentro de nós e não ver onde nós estamos, como nós estamos, também faz com que a gente se perca. E a gente vê no Evangelho, né, segundo João, a frase que todo mundo conhece, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso é um ensinamento muito profundo. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos nos sentir libertos, né? E o que seria essa nossa libertação? Que verdade é essa que vem nos libertar de nós mesmos e de todos os grilhões que nos cercam, né? Os Espíritos nos dizem que a reencarnação, né, e a elevação dos Espíritos, a gente compreender a reencarnação e a elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho das suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas, essa é a forma da nossa libertação. Essa frase, né, quer dizer, a reencarnação e esse princípio de elevação dos espíritos contém toda a doutrina, que tem 5 princípios básicos, não é? Existência de Deus, a existência e a sobrevivência do espírito, a reencarnação, que é a oportunidade que nós fomos criados simples e ignorantes, e o mesmo espírito que é criado simples e ignorante vem tendo oportunidade em várias vidas de aprender, de progredir, e o nosso destino final é a perfeição que nos é possível. Compreender isso muda tudo, né? Essa é a verdade que nos eleva e que nos liberta. A comunicabilidade dos espíritos é o 4º princípio, né? E a pluralidade dos mundos habitados. Esses princípios da doutrina espírita expressam, né, a magnífica unidade do universo e a harmonia do universo, que esse Deus, né, que é o princípio de todas as coisas, a inteligência suprema, são os sentimentos elevados à sua máxima potência, né, um Deus que é Pai, que é amoroso. Ele comanda todo esse universo, né, e não descansa nunca, ele está sempre a nos sustentar. Então, a doutrina vem nos ajuda a mostrar para a gente essa harmonia que tem no universo, né, essa perfeição onde nós estamos inseridos. A solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. Por quê? O espírito, ao desencarnar, quando a gente acaba esta oportunidade que a gente está vivendo aqui, nós somos chamados a prestar conta do nosso mandato, dessa nossa missão terrena, né? Da maneira como a gente suportou as nossas provas. E isso não é num tribunal, é a nossa consciência. Porque as leis de Deus, a consciência de Deus está dentro da gente. Aqui mesmo, quando a gente faz alguma coisa que não está lá muito coerente com a verdade, né, com Deus, com os seus princípios, a gente sente que fica um negócio meio esquisito por dentro. Mas quando a gente faz isso desencarnado, a gente compreende que a gente tem oportunidades de aprendizado e que foi uma tarefa interrompida. Tarefa essa que a gente vai retomar e que a gente vai levar adiante e que a gente vai alcançar, porque a gente tem a certeza de que o nosso objetivo é a perfeição. E eu acho muito importante, né, que a gente sempre reinicie a luta, amadurecido pela experiência, para ainda mais avançar. Eu acho fundamental que a gente compreenda, que a gente sinta, mais do que compreenda com a cabeça, mas que a gente sinta essa verdade de que Deus está por trás de todas as coisas, né, está conosco em todas as coisas, que tudo que a gente vive, já viveu e viverá, está certo, né? Está coerente com o que deve acontecer. Que a gente não entre, todos nós que estudamos a doutrina, sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações. Um planeta onde a gente passa por dificuldades, né? E que somos espíritos inferiores ainda, rodeados de espíritos inferiores. Mas é fundamental que a gente realmente sinta essa verdade para que a gente não entre nessa sintonia que tem o nosso planeta.
que é uma sintonia inferior. É uma sintonia cheia de paixões, de vícios, né, de inferioridades, e que a gente, muito facilmente, a gente se leva por isso. E a gente deixa de sentir, e deixa de realmente se apoiar, né, confiar, relaxar nessa verdade absoluta de Deus, de que o universo é harmônico, de tudo que acontece está certo. Por mais que a gente não possa compreender, porque nós somos muito pequenos ainda, muito inferiores ainda. Então a gente não consegue entender a magnitude da justiça de Deus, a magnitude do amor de Deus por nós. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz nos ajuda a compreender melhor isso. Hoje eu separei 3 parábolas, que a gente tem uma certa dificuldade com parábolas, não é por achar que Jesus fala e não é claro o que ele fala, mas quando a gente compreende, né, quando a gente tem ouvidos de ouvir e olhos de ver, é magnífico que a gente que saltam dessas letras que aparentemente são difíceis, né? E a primeira parábola que eu gostaria de comentar é a dos trabalhadores da última hora, onde o senhor, né, da vinha saiu de manhã cedo para pegar trabalhadores, contratar trabalhadores para trabalhar na sua obra. E aí ele foi na primeira hora, chamou os trabalhadores, disse que ele ia pagar tanto, e foi assim ao longo do dia. Quando chegou a última hora, ele também contratou trabalhadores. Aí, na hora do pagamento, ele mandou pagar todo mundo igual. E aqueles que chegaram primeiro de manhã cedo acharam que eles teriam o privilégio de ganhar mais, porque estavam trabalhando desde cedo. E se revoltaram contra o Senhor, que disse para eles: eu não estou cumprindo o que eu tinha combinado com vocês? Por acaso o fato de eu ser bom e generoso torna vocês maus? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou cumprindo a minha parte. E os trabalhadores ficam quietos, mas não ficam satisfeitos, e todos recebem a mesma coisa. Na nossa visão, né, na nossa maneira de ver a justiça, a gente talvez também ficasse revoltado. Poxa, eu estou desde 7 horas da manhã trabalhando, por que um que chegou 4 horas da tarde vai ganhar o mesmo que eu? Mas a gente tem que ver algumas coisas que vem a beleza da justiça divina. É que ele coloca para os trabalhadores, ele coloca o seguinte, né, que aqueles trabalhadores da última hora, quando ele chegou lá para contratá-los, ele pergunta: mas por que vocês estão até agora sem trabalhar? E os trabalhadores respondem: porque não apareceu nenhum emprego para a gente. E isso aí, essa frase é fundamental. Por quê? Os trabalhadores, a condição básica para todos serem iguais e receberem o mesmo salário dentro da justiça de Deus, é que eles estavam preparados. Todos os trabalhadores estavam igualmente preparados para o trabalho. Eles apenas não tinham conseguido emprego, por isso eles não estavam à toa lá sentados. Mas esse ficar à toa não significava preguiça, nem má vontade, nem dizer assim: não quero não, amanhã eu trabalho que eu ainda tenho um dinheirinho, se alguém viesse me chamar, eu vou dizer que eu não quero não, porque eu ainda tenho um dinheiro guardado, vou deixar isso para depois, estou recebendo um aluguel social, né, não estou precisando, estou recebendo seguro-desemprego, não vou trabalhar. Esse dizer estar parado não era fruto de má vontade. E outra coisa, meus irmãos, não era fruto também de, nessa hora, vou aproveitar que eu estou parado e vou para a farra, né? Vou para a churrascada, vou beber, vou roubar aquela casa ali que está mole de eu entrar, que eu estou aqui só de olho. Então é o que nós fazemos das nossas horas. Nós temos que estar preparados. Sabe? E esse fato de estar quietos, né, eles estavam sentados lá esperando, também nos mostra outra coisa, que a gente precisa estar num silêncio, numa serenidade interior. Porque se a gente estiver embarulhado, se a gente estiver em conflito, se a gente estiver nervoso, se a gente estiver fora, né, do esquema, a gente também não consegue nem ouvir um chamado.
E a frase que antes eu falei, né, que ele falou, eu não estou sendo justo com todo mundo, agora o fato de eu ser bom faz você ser mal, isso me lembrou muitos episódios que a gente vê acontecerem na nossa vida. Você se considera injustiçado, e aí você chuta o balde. Isso foi injusto para mim, então eu também não vou mais tentar nada, né, se revolta, se rebela. E um outro aspecto dessa parábola também que a gente tem que pensar é o seguinte, de que Jesus, quando fala, ele gostava muito de usar simbologias, né? Esses primeiros a que ele se referiu são os profetas, Moisés, a gente também pode ver por esse lado. São todos aqueles que vieram para divulgar a verdade, a palavra de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus. E porque existe a reencarnação, muitos desses espíritos tiveram suas tarefas interrompidas, porque morreram, porque, né, não puderam cumprir a sua missão e voltaram depois. Então eles podem ser o da última hora, mas eles têm a preparação toda de antes. É por isso que o passado e o futuro e todos os indivíduos do universo, estamos todos interligados. Então não tem injustiça nenhuma. Aos nossos olhos é que pousa, né, e que reina essa injustiça. Porque a gente ainda não tem condição. A gente tem que ter humildade de reconhecer que por mais que a gente estude, por mais que a gente seja PhD em alguma coisa, a gente não sabe nada. Agora, se a gente sabe essas verdades fundamentais, isso basta. Se a gente conseguir viver dentro desses parâmetros, né, estar preparado, já fizemos muito. A segunda parábola que eu trouxe hoje para a gente ver um pouco é a do banquete, né, parábola da festa de núpcias. Essa, então, a gente fica até meio assim quando a gente lê, porque fala que um senhor lá, que ele convidou, tinham vários convidados para um banquete de núpcias, e que as pessoas se recusaram a ir, né? Ele fala assim, vou mais ou menos falar. Eis aqui tenho preparado meu banquete, os meus touros, os animais selvagens estão já mortos, tudo pronto, vinde às bodas. Os enviados os servos dele foram mandados para convidar as pessoas. Agora, uns se recusaram, desprezaram o convite. Um tinha que ir para sua casa de campo, o outro para o seu trabalho. Outros pegaram os servos que ele enviara, ultrajaram, os mataram. E o rei, ouvindo isso, ficou irado. E fez marchar seu exército contra aqueles homicidas, pôs fogo na cidade, se vingou. E aí ele disse aos servos, então vocês vão e convidem quem vocês acharem, porque vai ter o banquete. E aí trouxe os convidados, e o banquete estava correndo quando o rei lá, entrou no recinto do banquete e viu que tinha um homem que não estava vestido de acordo, numa veste de núpcia. E ele fala, como você entrou aqui sem estar devidamente vestido? E o pôs para fora, mandou os seus servos atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Quando a gente ouve essa parábola, chega a dar um arrepio, porque parece que Deus é um rei, né, que veio para... Ele é guerreiro, ele mata, ele assassina. Cadê esse Deus que eu acabei de falar aqui de amor, de justiça, quando a gente lê isso aqui? Mas é porque a gente precisa compreender, não é? E ver que realmente isso de alguma forma aconteceu. Não é que vai acontecer, aconteceu. Como que aconteceu? Esses primeiros que foram convidados foram os judeus. Por quê? Porque os judeus, os hebreus, naquela época, eles eram o único povo monoteísta, o único povo que conseguia acreditar num só Deus. Apesar de não conseguir ter toda a dimensão desse Deus único, né,
eles tinham uma ideia de Deus, de que Deus era um Deus único, e eles usavam uma palavra para se saudar que se chama Shalom, e que essa palavra significa, se a gente for ver corriqueiramente, significa paz. Mas ela tem um significado muito mais profundo, segundo estudiosos da Bíblia, onde ela denota o sentido de completude, de inteireza. Seria a intenção que a divindade, né, que esse Deus único tem para todos nós, de que tudo está certo, de que tudo está correto e de que tudo caminha para dimensões que a gente nem supõe que existam. Então, esse Deus de Shalom é um Deus que ele deseja que a gente tenha materialmente, fisicamente, que a gente se livre das doenças, né, das coisas que nos impedem de ser livres no corpo, que a gente tenha prosperidade, que todo mundo tenha o que necessita. Pensa no lado dos nossos relacionamentos, uns com os outros, dentro da sociedade e com Deus. Então, os judeus, mesmo sendo um povo primitivo, eles estavam avançados em relação aos outros povos, porque eles tinham essa ideia de Shalom. Eles tinham essa definição de Deus e eles buscavam esse Shalom. Só que os homens, na sua imperfeição, começaram a privilegiar o culto exterior, os rituais, as regras, privilegiar a forma e não o espírito da coisa. E eles realmente se recusaram. E aí Jesus não veio à Terra, né? E antes de Jesus, né, muitos profetas não foram perseguidos, não foram mortos. Então isso aconteceu. Depois veio Jesus, que também foi morto. Então essa coisa que nos parece ser muito severa, mas ela aconteceu. E esses convidados que se recusaram a comparecer ao banquete se referia aos fariseus e aos saduceus, que foram as seitas que realmente implantaram essa coisa da forma, do ritual. E Jesus veio para chamar todo mundo a observar a lei. E depois Jesus manda... O que Jesus fala? Ide pregai a todos. Pregue a todos a boa nova. Preguem a todos. Aos pagãos, aos idólatras. Todos foram convidados para o banquete. Nós todos somos convidados todos os dias para o banquete. Há quantos milênios Deus, Jesus, nos convida para esse banquete? E aí vem de novo o fato de estar preparada, de estar com a túnica. Não é preconceito porque o cara não estava bem vestido que o rei mandou ele sair. Ele não se preparou. Então, o reino dos céus, né, Jesus, todos os profetas, Moisés, querem mostrar para a gente que a nossa verdadeira vida é a espiritual. A nossa verdadeira vida não é esta. Né? E a gente tem que se preparar. E como que a gente vai se preparar? Purificando o coração, e praticando a lei segundo o Espírito. Se a gente só olha para a gota de óleo, né, de azeite, a gente não vê o todo. Então a gente tem que ter foco. Eu estou aqui, né, 2011, vivendo em Nova Friburgo, tenho tal idade, mas eu tenho um sentido eu estar aqui. E esse sentido está ligado lá na minha vida espiritual, não está ligado aqui, porque fica muito pequenininho e a gente se perde. Porque o falatório, né, do nosso mundo de provas e expiações é muito alto. E a gente vai e embarca. Isso é muito sério porque compromete o nosso futuro, a nossa vida. A gente constrói futuro hoje. Só existe o hoje. Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. O ontem já passou. Eu fiz o melhor que eu pude ontem. Então hoje, o que eu estou fazendo, né? Eu estou me preparando de verdade para a vida que é a vida de verdade. E é muito importante, meus irmãos, a gente saber que não é a razão. Tudo bem, eu tenho que estudar, eu tenho que entender pelo ouvido, pelo cérebro, eu tenho que passar por essa coisa toda. Mas eu não aprendo se não passar pelo meu coração. E os Espíritos também nos alertam sobre isso, quando falam, né, na missão dos Espíritas, e em várias partes do Evangelho, né,
Mas na missão dos espíritas, os espíritos superiores nos dizem assim, sabendo disso tudo, de reencarnação, de que a minha vida depende de mim, da minha elevação, como é que eu faço para enfrentar as coisas que aparecem para mim, para me modificar, para me transformar. Se eu sei disso tudo, você tem a obrigação, você tem a missão, porque todo mundo que vem encarnado tem suas missões pequenas, maiores, mas todos nós que chegamos a esta verdade com o coração muito mais do que com a razão, nós temos essa missão de espalhar essa boa nova, porque muda tudo. Eu saber que esse meu corpo aqui vai acabar, não sei quando, eu vou desencarnar, mas eu estou viva, eternamente. E que eu tenho que chegar lá, meu objetivo é chegar na perfeição. Se eu vou demorar mais, se eu vou demorar menos, é um problema meu. Mas eu sou a dona, eu estou no controle da minha vida, e não as circunstâncias, as marés, aonde eu estou colocada, meu pai, a minha mãe, eu não tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou pobre, eu sou rica. Nada disso. Nós precisamos pegar o poder que está dentro da gente. O mundo espiritual está aí para nos ajudar. Agora, se eu vou me ligar àqueles que estão na torcida a favor, que estão me empurrando, que querem que eu vá em frente, ou se eu vou me ligar àqueles que inspiram lamentação, desânimo, preguiça, ou querem ver a gente na mesma deles, fazendo maldade com os outros, tirando tapete, a escolha é minha. Isso é uma grande responsabilidade. Mas também a nossa responsabilidade é espalhar isso, sabe? Dizer isso. Não é querer que os outros pensem igual a gente, porque isso não é uma verdade igrejeira, isso não é uma verdade de religião, isso é uma verdade universal. Isso é a verdade de Deus. E é muito sério que a gente se comprometa com disseminar a verdade. E os espíritos nos alertam aqui para ter muito cuidado. As revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Diz para a gente não ter medo, que os espíritos bons estão conosco. Dizer, mas eu não entendo de doutrina assim. Entende, porque você vai ser inspirado para falar. Você vai estar acompanhado, muito bem acompanhado. Isso é uma tarefa grandiosa que nós temos. Mas também nos adverte, cuidado. Só os lobos caem em armadilha de lobos. A gente não pode querer entrar em guerra com os outros, querendo fazer com que a pessoa ou as religiões pensem igual a gente. A gente não pode querer fazer uma guerra santa, porque a gente sabe a verdade que ninguém mais tem. Não é nada disso. Mas é sentir dentro da gente. Quando a gente sente que a gente está com a verdade, ou quando a gente sente que bons sentimentos, a gente não se expande, é como se isso aqui expandisse. Pois é, quando a gente fala de espiritismo para alguém, porque é consolador. É consolador alguém que acha que perdeu um ente querido, que nunca mais vai ver, entender que aquele ente não morreu, e que ele, pelo pensamento, pode se conectar. E pode estar atrapalhando essa pessoa, chorando, se desesperando, arrancando os cabelos. Isso é consolador. Então, essa doutrina é muito consoladora. Agora, a gente não pode também temos que ter cuidado de não passá-la de uma forma negativista ou terrorista, aterrorizadora, como querem alguns, que ficam falando de umbral. Existe, umbral existe. Mas eu acho que a gente tem um tesouro tão grande de coisas positivas que nos fazem nos sentir humanos, nos fazem nos sentir irmãos, nos dão coragem, nos levam para frente, que ficar falando de tristeza, de o que o espírito inferior enfrenta, a gente lê aí, a gente sabe. Mas quando eu vou divulgar o espiritismo, eu não vejo que a gente tenha que passar, sabe, essa coisa tão negativa, porque a ideia que fica é de castigo. Porque a lei de causa e efeito não é castigo, não é daquele Deus guerreiro, cruel, que você não fez o que devia, você tem uma expiação, você vai pagar. Isso é uma visão que a gente carrega lá de trás, de que Deus é vingador. E a gente fica com medo.
A doutrina é libertadora, ela não veio para a gente ficar com medo. Ela veio para a gente saber que está amparado, que a gente vai chegar lá e para a gente apressar os passos. Porque a lei do progresso é uma lei de Deus. Se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Se a gente se acomoda, tem uma hora que a gente vai no tranco. Mas a gente quer chegar mais rápido. Que a gente conscientize, né, disso e possa passar isso para o outro. E a gente tem que ter muito cuidado também, meus irmãos, de não ser complacente. Não ser complacente no sentido de muita gente fala que nós aqui do Centro Espírita somos radicais, só estudamos a doutrina, só estudamos as obras básicas, que a gente fala mal, que a gente está obsediado, obsessão coletiva, quem vem aqui. Mas sabe o que é a nossa preocupação? É a pureza do que está aí. Porque aí a gente começa a ouvir que as pessoas vão misturando as coisas. O que é ser complacente? Ah, tudo bem, você é espírita, mas usa um terço, não tem problema. Você é espírita, mas vai na igreja, não tem problema. Você se batizou aqui, se batizou lá, né? Ah, eu fui no terreiro de Umbanda que antes é igual ao kardecismo, toca a Ave Maria. Aí a gente está misturando tudo. Não tem nada contra a religião de ninguém, nem caminho que ninguém escolheu. Mas se eu não sei isso aqui direito, qualquer coisa que me disserem eu vou achar que está certo, só porque é bom. E olha só aqui nos falsos profetas, né, e em diversas partes nos alerta para isso. Porque não acreditei em todos os espíritos, porque vem da espiritualidade. Tem que ver qual é a condição desse espírito. Porque os espíritos mistificadores, existem espíritos inferiores. Se ele quer te convencer, se ele quer te dar uma rasteira, ele vai botar uma cara bonitinha. Ele vai falar palavras docinhas. Para você achar lindo o que ele está fazendo. Aí você vai embarcando na dele. Né? Você vai embarcando na dele. E aí você saiu do seu caminho. A gente tem que estar atento a isso. Né? Espíritos se comunicam desde que o mundo é mundo, de diversas formas, sempre. Mas não quer dizer que são espíritos superiores. Então, não é que a gente seja radical, mas se eu vou passar a vida toda, essa e outras, estudando isso, e tenho certeza que eu não vou saber. Porque a gente olha e as coisas saltam, de acordo com o que... Não sei se vocês já escutaram uma expressão que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, quando a gente lê isso aqui uma vez, a gente ainda não entende algumas coisas, a gente vê algumas. Depois que a gente vai estudando, que a gente vai se modificando, que a gente vai se transformando, quando você lê, você vê outras. E não é que eu não precise ler coisas dos outros, não somos superiores a ninguém, mas eu tenho material para estudar aqui a vida inteira. A gente vai atrás ainda do mágico, do miraculoso, né? De alguém que vai fazer por nós aquilo que a gente tem que fazer. Né? Quando eu boto, quando eu pago o dízimo, quando eu vou numa cartomante, vou em alguém que estuda íris, vou na astrologia, qualquer seja lá onde for. Eu ainda estou procurando a solução que vem de fora de mim. Alguém que vai me dizer o que vai acontecer na minha vida. Alguém que vai me dizer como vai ser o meu caminho. Só que ninguém vai dizer como vai ser o nosso caminho. Só nós. Nós só temos o hoje para construir o amanhã. E a gente tem que ter esse cuidado. E outro lugar onde nós somos alertados, quando se fala os bons espíritas, né? Quando se define no Evangelho aqui, na 224, os bons espíritos, está no capítulo da perfeição, que diz assim, que o Espiritismo não cria uma nova moral, mas ele facilita a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida, esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Aí ele fala assim, muitos espíritos se perdem. Por quê? Aqui é uma coisa muito importante a gente trabalhar, desapego. Porque o nosso apego às coisas terrenas faz uma névoa em volta da gente que não permite que a gente veja além, né? Não permite que a gente rompa com os nossos gostos e hábitos,
Porque a gente não compreende que possa ter nada melhor do que aquilo que a gente tem. A gente só pode ver com o olho que a gente tem, né? Então, eu não acho que tem nada melhor ou que eu possa vislumbrar se eu for diferente. Então, eu continuo sendo a mesma coisa. Aí eu creio nos espíritos, mas não me modifica. Isso não faz de mim uma pessoa diferente. Nada se perde, meus irmãos, porque depois, em outras encarnações, tudo que você aprendeu está lá no seu arquivo mental e vai te servir. Vem a doutrina pela primeira vez e não consegue entender. Eu tenho até, isso aconteceu comigo, fui católica há muitos anos. Quando eu tive contato com a doutrina, que primeiro eu tinha medo desde pequena desse negócio de espírito. Falou que tinha espírito, eu me escondia debaixo das cobertas, eu tinha pavor disso. Queria nem conversar com alguém. Tinha pessoas na minha família que eram de Umbanda, nem esse assunto eu tapava até o ouvido, porque é espírito, sei lá o que é isso, não quero saber. Mas quando eu tive contato com a doutrina, foi tão fácil. Aquilo entrou tão fácil. Mas isso não é porque eu sou um gênio, é porque eu já tive contato com isso antes, provavelmente. E me recusei, né? E não quis saber, como não queria saber dos espíritos, também não quis saber, porque isso envolve compromisso, envolve ser diferente. E aí eu achei, na página 225, uma frase que espírita fala muito. Só que dessa vez, realmente, eu também olhei diferente. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Essa é uma frase que a gente fala meio decorado. E a gente acaba falando assim, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para dominar suas más inclinações. A gente pula sua transformação moral. E a gente vai só para o esforço. Então, aí a gente acha que está muito bom que a gente está se esforçando. Ser esforçado, gente, não é nada. Olha esse esforço. Eu estou esforço, mas não sai do lugar. Mas o que os espíritos falam para a gente é pela nossa transformação moral. E como é que a gente vai se transformar moralmente? A gente tem que se conhecer. A gente tem que ver, olhar para dentro sinceramente e ver aonde nós estamos nessa escala, né? Eu sou invejoso, eu tenho raiva. A gente geralmente se acha melhor do que a gente é, né? Mais bonzinho, passar um vernizinho social, a gente não vai achar que a gente é tão ruim assim. Ou se a gente se olha, de verdade também a gente acha que é um lixo, que não vale nada, a autoestima vai lá embaixo. Estou pensando que eu estou podendo, mas não estou podendo nada. Nem uma coisa, nem outra. Nós não podemos, a gente foi, essa forma, né, que eu falei no início, de se ver a forma ter mais valor do que o conteúdo, a gente aprendeu a se culpar, a gente aprendeu a se chicotear, a gente aprendeu a se desvalorizar, porque alguém sabia, a gente não sabia nada. E isso foi um aprendizado que a gente teve. E nas nossas vidas, isso ficou. Eu não sou capaz, eu sou uma peste. A gente tem que mudar esse olhar. O Deus que a gente acredita é um Deus que é só amor. Acreditem nisso, é só amor, acredita com o coração. Então, um Deus que é só amor sabe muito bem que eu sou raivoso, que eu não tenho tolerância zero. E Ele não deixa de me amar por causa disso. Porque nas nossas relações é assim. Eu amo o outro, né? A gente precisa ser aceito pelos outros. E a gente, na posição de precisar ser aceito, a gente quer que todo mundo releve os nossos defeitos. Mas na posição de aceitar o outro, a gente bota um monte de condição. O amor que a gente vive neste planeta é um amor condicional. Se você tiver sucesso, se você for bonzinho, se você fizer o dever, se você obedecer, se você passar de ano, se você arrumar um bom emprego. Esses são os nossos parâmetros. A transformação moral exige que a gente rompa com os nossos hábitos, com a nossa maneira de ver as coisas e a gente se ilumine por esse Deus amor e justiça que está lá no universo, aqui, em todo lugar e está dentro de mim. E o outro que está aqui do meu lado tem as dificuldades que eu tenho.
Ele pode não ser invejoso, mas ele pode ser ganancioso, ele pode ser raivoso, ele pode ser ciumento. É isso que nós vamos encontrar aqui. Agora, a gente não pode alimentar a fogueira das paixões que reina no nosso planeta. Nós temos que ser pontos de luz, onde a espiritualidade possa atuar na gente mesmo e no outro, e que a pessoa se sinta segura, desarmada. Porque Deus não quer que a gente seja guerreiro, sair aí batendo nos outros, e, não, eu tenho que vencer de qualquer jeito, eu tenho que me modificar, porque a gente é cruel com os outros, é cruel com a gente. A gente não admite erros, a gente quer ser Deus, a gente quer estar no controle, a gente quer estar no comando. E aí a gente fica deprimido, a gente fica ansioso, a gente fica sem chão quando a gente não consegue controlar as situações que a gente vê, que a gente se depara. Não sou eu que estou no controle, é Deus. Se eu não compreendo porque eu estou passando por determinadas coisas, eu não preciso compreender. Eu preciso saber que, de alguma forma, eu preciso passar por isso. Então, não é pelo que eu passo, mas é como eu passo. Essa é a diferença. Então, quando a gente vem para o Espiritismo, talvez por isso as pessoas às vezes fujam um pouco, né? Estou me botando nessa, em outras não nessa encarnação, eu encarei o desafio. Mas é porque é responsabilidade, está vendo? Você não é vir aqui no centro assistir uma palestra de 1 hora e ir embora e já botar um pezinho no pé para não subir aos céus. Porque aqui ninguém canta, ninguém louva, né? Ninguém sai. Às vezes a gente sai até mais baixo astral, porque a gente dá uma sacudida que a gente tem que mudar. Mas é compromisso, é responsabilidade com essa transformação moral que a gente precisa ter, meus irmãos. A gente está tão ansioso, está tanta sede de verdade, que a gente está tirando para tudo quanto é lado. Se falou que ali é bom, eu vou. Falou que lá é bom, eu vou. Falou que lá é bom, eu vou também. Eu quero me safar do buraco que eu estou. Mas aí a gente se perde mais. A gente se perde mais. Vamos mergulhar aqui, está aqui pertinho da gente. Está aqui pertinho. Está no coração. Né? Quando a gente se pergunta assim, como é que é o mundo... Você pode se perguntar isso todo dia. Como é que é o mundo que eu gostaria de viver? Aí você vai se responder. Como é que eu gostaria de ser tratado nesse mundo que eu gostaria de viver? Eu vou agir assim hoje. E assim nós vamos fazer uma grande diferença. Não é pequena, não. Em vez da gente fazer aquele inventário que eu fiz de bom, de ruim, que aí a gente também está no certo e no errado, no fracassei e tive sucesso, vamos estabelecer uma meta. Como é o mundo que eu quero viver? Como eu quero ser tratado nesse mundo e como eu vou tratar as pessoas nesse mundo? E eu vou agir assim, 24 horas, só por hoje. E aí no final do dia, sim, você pode dizer, ó, ainda está faltando isso, mas vamos mudar o foco do negativo para o positivo. Porque a vida é maravilhosa. A gente vem carregando, parece que é cangalha, né? Que a gente está carregando uma cruz, igual a Cristo. Está pesado, o ambiente está pesado, o clima está pesado, né? As inferioridades parece que tinha uma sujeira debaixo do tapete, que tiraram o tapete, a sujeira está por aí, mas por isso tem alguma coisa errada? Não tem. Por isso as coisas estão piores do que eram. Nós somos piores hoje do que éramos antes? Não, ninguém anda para trás. Espírito não evolui. Então, a gente já conseguiu alguma coisa para a gente estar aqui. A gente conseguiu caminhar. Então, é olhos para frente, gente. É um foco na colher de azeite, e é um foco na maravilha que me cerca, não do lixo que me cerca. Por que televisão só tem desgraça? Porque o povo gosta de ver desgraça. Desliga a televisão. Para todo mundo de ver aquelas chacina, aqueles sangue que jorra até da tela. Para de ver aquilo para ver se os patrocinadores vão querer continuar publicando isso. Não vão, mas porque a gente gosta, porque a gente adora contar no trabalho, quando chega, ou seja lá no grupo de amigos, todas as desgraças que a gente ouviu. Às vezes você chega animada, sai murcho, porque é tanta desgraça que, pelo amor de Deus, sabe?
a gente fica balançado. E por isso, eu acho que a gente precisa ter todos esses cuidados, né? E tem a outra parábola que eu queria falar, vou falar rapidamente, que é a do semeador. Foram jogadas sementes, né, em vários terrenos. E aí, a semente que foi jogada junto da estrada, que nem chegou a frutificar, é daquele que ouve e não entende a palavra, não entende essa verdade, ele só ouve, o coração não foi atingido. Então, quando vem as coisas do mundo que parecem um prazer imediato, que eu vou ficar bem agora, a pessoa vai, esquece, bobagem, aquilo que eu ouvi, depois eu vejo, entendeu? Depois eu vejo isso, não é agora que eu vou ver. As sementes que foram jogadas no pedregulho, é aquele que recebe a palavra com gosto, fala, você sabe o que é isso mesmo? Eu acho que você está certo, mas não tem raiz, não tem coração aberto, e aí morre. A semente que caiu entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas que os cuidados do mundo, o engano da riqueza, sufocam. E aí ele também esquece. E a semente morre. E a semente em boa terra, de quem ouve a palavra e entende, e aí dá frutos. A gente precisa pensar, né? Que tipo de semente todos nós recebemos essa semente. O que a gente está fazendo com essa semente? Mais uma vez, a gente está recusando o convite para essa ceia, para essas bodas, para trabalhar, né? E é interessante que os Espíritos nos falam assim, a gente consegue falar do inferno, porque a gente vê coisas parecidas, mas a gente não consegue muito visualizar esse céu onde a gente quer chegar, porque são coisas que a gente não compreende, porque a gente não viveu ainda. Mas não é por isso que a gente vai deixar para lá aonde a gente tem que chegar. E aí, no início, eu nem li a parábola do semeador, porque eu acho que todo mundo conhece um pouco essa parábola, né? Se não conhecer, podemos procurar aqui. Está na página, no capítulo da perfeição. Sede perfeitos, quem não conhece. Porque eu queria falar um pouquinho, no capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu pai. Os espíritos superiores descrevem como é um mundo inferior, primitivo, onde eles dizem que os espíritos não são maus, eles apenas são crianças, né, na espiritualidade, estão começando a aprender. Então, são planetas piores, né, digamos, entre aspas, que o nosso. São primitivos. Depois que se cumpriu tudo ali, e que vai começando uma diferenciação pelas escolhas, o livre-arbítrio de cada um, tem o planeta de provas e expiações que a gente conhece bem, né? Mas eu queria falar um pouquinho dos mundos que atingiram o grau de evolução, porque a gente não costuma falar do que é bom, né? A gente não sabe muito como é. E é bom que a gente entenda para onde a gente está indo. Então, a forma dos corpos é sempre, como por toda a parte, a humana. Então, esses filmes que a gente vê de negro branco, verde, não tem, tá? Então, a forma dos corpos, como por toda parte, é a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças, às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. Então, ouvir espírito, comunicar-se com o espírito, nada disso é coisa do outro mundo, nem do demônio. Isso é uma coisa natural. Se nós aqui, que temos esses sentidos, conseguimos o tempo todo estar nos comunicando de alguma forma com o espírito, imaginam outros sentidos que a gente nem sabe. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, à maneira das representações de anjos ou dos manes dos antigos nos Campos Elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina,
transfiguradas pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em vez de rostos pálidos, arruinados pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida esplendem, com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já bastante adiantados facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período da infância. A vida isenta de cuidados e angústias é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Nos mundos felizes, as relações de povo para povo são sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras. Não existem senhores nem privilegiados. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. Preste atenção, que coisa linda. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não constitui um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para os igualar. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. No vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários. Então, isso é só uma pincelada, eu acho que valeria a pena em casa o pessoal pegar e ler, fica na página 55, capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo. Ai, a gente precisa vislumbrar o mar que a gente quer chegar, a água que a gente quer chegar, gente. Para a gente ter mais clareza, isso existe. Isso não é conto, não é filme de Spielberg, nem 3D, não, isso existe. Então, em vez de falar do umbral, vamos falar disso. É lá que eu quero ir, eu quero encontrar todo mundo lá. Mas a gente tem que trilhar foco. Eu quero chegar aqui e eu vou chegar. Mas tem que estar aberto, tem que estar leve, tem que deixar, sabe, deixar que os bons espíritos nos influenciem. A gente tem que olhar a sabedoria da natureza que está à nossa volta. E aí eu vou passar para vocês, eu acho que são coisas que a gente pode refletir, para a gente pensar, né, como é que a gente vai chegar lá, dicas que ajudam um pouco a gente. Se abrir, né? Abriu. Não abriu muito, não. Pronto, foi. As 7 verdades do bambu. Depois de uma grande tempestade, o menino que estava passando férias na casa do seu avô o chamou para a varanda e falou: "Vovô, corre aqui! Me explica como esta figueira, árvore frondosa e imensa, que precisava de 4 homens para abraçar seu tronco, se quebrou, caiu com o vento e com a chuva, e este bambu tão fraco continua de pé." Filho, o bambu permanece em pé porque teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. A figueira quis enfrentar o vento. O bambu nos ensina 7 coisas. Se você tiver a grandeza e a humildade dele, vai experimentar o triunfo da paz em seu coração. A primeira verdade que o bambu nos ensina, e a mais importante, é a humildade diante dos problemas, das dificuldades. Eu não me curvo diante do problema e da dificuldade, mas diante daquele, o único, o princípio da paz, aquele que me chama, que é o Senhor. Segunda verdade, o bambu cria raízes profundas.
É muito difícil arrancar um bambu, pois o que ele tem para cima, ele tem para baixo também. Você precisa aprofundar a cada dia suas raízes em Deus. Terceira verdade. Você já viu um pé de bambu sozinho? Apenas quando é novo. Mas antes de crescer, ele permite que nasçam outros a seu lado, como no cooperativismo. Sabe que vai precisar deles. Eles estão sempre grudados. Eles estão sempre grudados uns nos outros. Tanto que de longe parecem como uma árvore. Às vezes tentamos arrancar um bambu lá de dentro, cortamos e não conseguimos. Os animais mais frágeis vivem em bandos para que desse modo se livrem dos predadores. A quarta verdade que o bambu nos ensina é não criar galhos. Como tem a meta no alto e vive em moita, comunidade, o bambu não se permite criar galhos. Nós perdemos muito tempo na vida tentando proteger nossos galhos, coisas insignificantes que damos um valor inestimável. Para ganhar, é preciso perder tudo aquilo que nos impede de subirmos suavemente. A quinta verdade é que o bambu é cheio de nós e não de eus. Como ele é oco, sabe que se crescesse sem nós, seria muito fraco. Os nós são os problemas e as dificuldades que superamos. Os nós são as pessoas que nos ajudam, aqueles que estão próximos e acabam sendo força nos momentos difíceis. Não devemos pedir a Deus que nos afaste dos problemas e dos sofrimentos. Eles são nossos melhores professores, se soubermos aprender com eles. A sexta verdade é que o bambu é oco, vazio de si mesmo. Enquanto não nos esvaziarmos de tudo aquilo que nos preenche, que rouba nosso tempo, que tira nossa paz, não seremos felizes. Por fim, a sétima lição que o bambu nos dá é que ele só cresce para o alto. Ele busca as coisas do alto. Essa é a sua meta. Então, acho que a gente pode aprender muito com o bambu, mas eu vou passar outro aqui rapidinho, que mostra também, nos compara ao reino animal. E... botei o mesmo. Espera aí. Será que de onde entrou? Achei estranho isso. Foi. Bom, contra quem lutamos? Ele já tinha todas as rugas do tempo quando eu o encontrei pela primeira vez. Queixava-se de que tinha muito a fazer. Perguntei-lhe como era possível que em sua solidão tivesse tanto trabalho. Tenho que domar 2 falcões, treinar 2 águias, manter quietos 2 coelhos, vigiar uma serpente, carregar um asno e dominar um leão, disse ele. Não vejo nenhum animal perto do local onde vives. Onde eles estão? Ele então explicou. Estes animais todos os homens têm. Os 2 falcões se lançam sobre tudo que aparece, seja bom ou mal. Tem que domá-los para que se fixem sobre uma boa presa. São os meus olhos. As 2 águias ferem e destroçam com as suas garras. Tenho que treiná-las para que sejam úteis e ajudem sem ferir. São as minhas mãos. Os 2 coelhos querem ir onde lhes agrada, fugindo dos demais e esquivando-se das dificuldades. Tenho que ensinar-lhes a ficarem quietos, mesmo que seja penoso, problemático ou desagradável. São meus pés. O mais difícil é vigiar a serpente. Apesar de estar presa numa jaula de 32 barras, mal se abre a jaula, ela está sempre pronta para morder e envenenar os que a rodeiam. Se não a vigio de perto, causa danos. É a minha língua. O burro é muito obstinado, não quer cumprir com suas obrigações.
alega estar cansado e se recusa a transportar a carga de cada dia. É o meu corpo. Finalmente, preciso dominar o leão. Ele sempre quer ser o rei. O mais importante, é vaidoso e orgulhoso. É o meu coração. Então, nós vemos que o reino, né, a natureza pode nos ensinar muitas coisas. E o nome dessa apresentação aí é Domador de Mim. Então, a gente deve ser domador de nós mesmos, né, para a gente poder chegar onde a gente quer, mas eu acho que a gente também tem que ver o seguinte, vamos ver o lado bom desses animais, né? Todos esses animais, exceto a cobra, que eu não sei porque cobra tem de bom, mas deve ter, tem também o seu lado bom, né? A gente tem que ver isso. É a perseverança, é o arrancar. A águia, ela, quando chega a uma determinada idade, ela arranca, né, as suas unhas com o bico para que ela possa ter uma sobrevida. Os coelhinhos procriam, se reproduzem, né? O burro é persistente, ele aguenta a carga legal. E a gente tem que ver as qualidades, né, mais do que focar nessas coisas, né? A nossa língua, ela é muito venenosa e ela pode causar muitos estragos. Então, que a gente esteja vigilantes, com foco nesse mundo que a gente quer chegar, que a gente possa trabalhar isso todos os dias. E eu desejo muita paz, que a gente se inspire no bambu, que a gente se inspire nos animais e que a gente esteja hoje, amanhã, um dia de cada vez, melhores nessa nossa caminhada e nos encontrarmos todos nesses mundos adiantados, onde Shalom existe, né? Onde essa completude, essa inteireza existe. Muita paz para todos. Obrigado.